Já parou para pensar como um livro antigo, mais de 2.500 anos atrás, pode de repente mudar tudo que alguém pensa sobre história e até sobre o futuro? Uma das fontes que a gente tem aqui fala justamente disso, sabe? Do impacto que o livro de Daniel teve numa pessoa ainda jovem. É impressionante o poder de um texto assim, né? Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar na introdução e no primeiro capítulo do livro de Daniel. Temos um material aqui que, olha, faz uma análise textual e histórica bem detalhada. Promete mostrar umas coisas bem interessantes desse livro. Qual a ideia? É tentar entender por que Daniel é tão importante, sabe? Ver as evidências de autenticidade, histórica e profética, e acompanhar a jornada de Daniel e os amigos dele lá na Babilônia. Então vamos lá, vamos abrir isso. Para começar, por que Daniel é tão relevante assim? O material que a gente analisou diz que ele tem uma natureza dupla. Não é só profecia, mas também uma defesa forte da fé, o que chamam de apologética. A fonte até cita um exemplo, um livro do século XIX, The Coming Prince, baseado em Daniel, que causou um rebuliço na época. Mostra bem esse poder, né? E o que eu acho fascinante, e o material destaca bem isso, é a perspectiva única de Daniel. É diferente de outras partes do Antigo Testamento. O foco, ele se abre, sabe? Vai além da história de Israel e olha para o domínio das nações gentílicas no mundo. Isso é tão importante que uma parte grande do livro, capítulos 2 a 7, foi escrita em aramaico. Aramaico, que era a língua geral da época, né? Tipo, a língua franca do comércio, da diplomacia. Exatamente. Usar o aramaico justo nessas partes que falam dos impérios mundiais é quase um sinal, né? Tipo, olha, o assunto aqui é o mundo, não só Israel. E tem um detalhe curioso que a fonte levanta. A chance do capítulo 4 ter sido escrito pelo próprio Nabucodonosor. É incrível pensar nisso. Essa mudança de língua, de foco, diz muito sobre a mensagem do livro. Isso já puxa uma pergunta óbvia, né? Lendo essas profecias tão certinhas, como é que a gente sabe que isso foi escrito antes dos fatos? O material fala muito da Septuaginta, como prova. Confesso que sempre achei meio como uma tradução antiga pode ser tão decisiva assim, como ela vira essa âncora histórica. É um ponto fundamental, sim. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. E o consenso dos estudiosos, com base em várias coisas, tipo a Carta de Aristeias, coloca a conclusão dela lá por volta de 285 a.C. Isso é quase 300 anos antes de Cristo. E o mais importante, antes de Roma virar império, antes de vários eventos que Daniel parece descrever. 300 anos antes? Uau! Exato. E por que isso é tão importante? Porque mostra que o livro de Daniel já existia, já era aceito como canônico pelos judeus bem antes desses eventos. Isso bate de frente com aquelas críticas que tentam jogar a data do livro lá para frente, para o tempo dos Macabeus, sabe? Para dizer que não era profecia, era história escrita depois. A Septuaginta, como a fonte argumenta, complica muito essa datação tardia. Entendi. Então a Septuaginta põe um limite. Antes de 285 a.C., Daniel já existia. E o material traz mais coisas, né? Umas histórias que parecem até de filme. Sim, a fonte junta outras evidências interessantes. Uma é do Flávio Joséfo, o historiador judeu. Ele conta do encontro de Alexandre o Grande com o sumo sacerdote Jaduá, lá em Jerusalém, por volta de 332 a.C. Alexandre o Grande? Vi mesmo. Joséfo diz que Jaduá mostrou para Alexandre as partes de Daniel que falavam de um rei grego que ia dominar a Pérsia. Dizem que Alexandre ficou tão impressionado que poupou Jerusalém. Claro, é o Joséfo contando, né? Mas mostra que já naquela época o pessoal acreditava que Daniel tinha essas previsões. E a arqueologia? Adoro quando acham coisas no chão que confirmam textos antigos. Ah, isso é sempre legal. A fonte menciona o Robert Coldway, um arqueólogo alemão. Antes da Primeira Guerra, ele escavou lá na Babilônia Antiga. Achou o palácio de Nabucodonosor e identificou um salão enorme que bate com a descrição do banquete de Belsázar em Daniel 5. Sabe a cena descrita na parede? Sei. Aquela cena famosa. Então, e tem mais. Por muito tempo, os críticos diziam que Daniel errou ao chamar Belsázar de rei da Babilônia, porque o último rei mesmo foi Nabonido. Ah, eu lembro disso.
que Belsázar não era o rei principal. Como resolveram essa? Com mais arqueologia, acharam um cilindro de argila do próprio Nabonido, que explicaram a situação. Nabonido era o rei supremo, sim, mas ele passou anos fora da capital, lá em Tema, na Arábia. E quem ele deixou governando na Babilônia com o poder de rei mesmo? O filho dele, Belsázar. Ah, então ele era corregente. Exatamente, corregente com poder real. E Daniel, ao chamar Belsázar de rei e registrar que ele ofereceu o terceiro lugar no reino, atrás dele e do pai Nabonido, mostrou que sabia direitinho como funcionava o poder ali. Um detalhe que só alguém que estava lá na época saberia. Para a fonte, essa precisão num ponto que antes parecia erro é uma prova forte de que o autor viu tudo acontecer. Então, juntando tudo, a tradução antiga, o relato do Josefo, as escavações, o argumento que a fonte monta não depende de uma coisa só, né? É uma convergência de pistas que aponta para Daniel ser antigo e escrito por alguém de dentro. É isso. Perfeito, a força do argumento, como está no material, é essa combinação. E claro, a fonte ainda joga a carta final, digamos assim. O próprio Jesus Cristo se referindo a Daniel profeta, lá nos Evangelhos, Mateus 24:15, por exemplo. Para quem aceita a autoridade de Jesus, isso fecha a questão. Faz sentido. E a fonte ainda faz um paralelo legal entre Daniel e José, lá do Egito. Os dois em altos cargos em governos estrangeiros, os dois com fama de íntegros na Bíblia e os dois recebendo revelações de Deus sem serem profetas oficiais, digamos. Interessante essa comparação. E a estrutura do livro? Como essas histórias e visões se organizam? O livro tem 12 capítulos. A análise que a gente tem divide ele em duas partes principais. Do 1 ao 6 é mais história, sabe? As experiências de Daniel e os amigos nas cortes da Babilônia e da Pérsia. Depois, do 7 ao 12, vem as visões proféticas de Daniel sobre o futuro dos impérios e de Israel. E aquela parte em aramaico que você mencionou? Isso. Ela fica bem no meio dos capítulos 2 a 7. Ela meio que costura as duas partes, ligando a história de Nabucodonosor com a visão dos animais, sempre com esse foco nos gentios. Ah, e um detalhe importante. A ordem dos capítulos não é cronológica certinha. As visões dos capítulos 7 e 8, por exemplo, aconteceram no tempo das histórias dos capítulos 4 e 5. É bom ter isso em mente. Entender a estrutura e esse foco nos gentios ajuda a encaixar as peças, ainda mais quando a gente olha para o momento histórico. A fonte dá uns marcos importantes para situar Daniel. Sim, o contexto é tudo. A gente está ali no fim do século 7 e começo do 6º a.C. O Império Assírio tinha acabado de cair, Nínive destruída em 612 a.C. Aí sobraram duas potências brigando, Egito e Babilônia. A luta final foi em Carquemes, 606 a.C. O príncipe Nabucodonosor, da Babilônia, simplesmente esmagou o exército egípcio. Foi ali que o Império Babilônico virou o dono do pedaço. E é nesse momento que Jerusalém entra no radar de Nabucodonosor. Na mosca. Nabucodonosor foi para cima de Jerusalém 3 vezes, e cada vez foi pior. Esses cercos são muito importantes porque, segundo a análise da fonte, eles marcam o início de 2 períodos diferentes de 70 anos que a Bíblia menciona. 2 períodos. Como assim? O primeiro cerco, em 606 a.C., logo depois de Carquemes, foi aí que levaram a primeira leva da elite de Judá para a Babilônia, incluindo Daniel e os amigos. Esse evento marca o começo do que Jeremias e 2 Crônicas chamam de servidão da nação. 70 anos que Judá ficaria debaixo do domínio babilônico. A fonte até liga isso com os 490 anos que eles teriam ignorado a lei do ano sabático, sabe? 70 vezes 7. Ah, entendi a conexão. E o segundo cerco? O segundo cerco veio depois de umas rebeliões. Levaram mais gente, incluindo o profeta Ezequiel e o rei Jeconias, que também chamam de Joaquim. E aqui a fonte aponta uma coisa teológica bem específica. Naquela da maldição na linha de Jeconias. Essa mesma. Jeremias 22:30 diz que nenhum descendente de Jeconias ia sentar no trono de Davi. Isso criaria um problemão para a linhagem do Messias, né? Mas a fonte mostra a solução que está nas genealogias de Jesus. Mateus mostra a linha legal, pelo pai José, que passa por Jeconias. Já Lucas mostra a linha de sangue, pela mãe Maria,
vindo por outro filho de Davi, Natã. Assim, contorna a maldição. O nascimento virginal permite isso. Uma solução teológica bem elegante, segundo a análise. Uau, que detalhe! E o terceiro cerco? O terceiro cerco foi a pá de cal. Depois que o último rei, Zedequias, se rebelou, Nabucodonosor voltou com tudo em 586 a.C. e destruiu Jerusalém e o templo. Acabou tudo. E esse evento marca o início de outro período de 70 anos, as desolações de Jerusalém. Então são 2 períodos de 70 anos começando em datas diferentes. A servidão da nação em 606 a.C. e as desolações de Jerusalém em 586 a.C. A fonte diz que essa diferença, que um tal de Sir Robert Anderson destacou, é super importante para entender as profecias de tempo lá na frente em Daniel. Exatamente. A fonte bate nessa tecla. Entender essa diferença é chave. E é nesse cenário da primeira deportação, lá em 606 a.C., que a história do capítulo 1 começa. Certo. Então, vamos para o capítulo 1. Nabucodonosor manda trazer jovens da nobreza de Judá. Tinham que ser inteligentes, bonitos, cultos, sem defeito. A ideia era um programa de 3 anos na corte. Daniel e os 3 amigos Ananias, Misael e Azarias estão nesse grupo. O plano da Babilônia parece ser assimilação total, né? Total. Uma espécie de aculturação forçada, ensinar a língua, a literatura dos caldeus, para transformar eles em funcionários leais e úteis para o império. E a mudança de nomes era parte disso, claro. Faz sentido. Os nomes em hebraico tinham a ver com Deus. Daniel é Deus é meu juiz. Ananias, amado pelo Senhor. Misael, quem é como Deus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Aí eles recebem nomes babilônicos ligados aos deuses deles. Beltesazar, que lembra Bel, Sadraque, talvez ligado ao deus Sol, Mesaque, quem sabe ao deus Lua, e Abednego, servo de Nego ou Nebo, deus da sabedoria. A intenção era apagar a identidade deles, né? Exato. E aí, no meio dessa pressão toda para se adaptar, vem o primeiro teste: a comida do rei. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. A análise do material deixa claro, não era questão de ser vegetariano. O problema era que a carne e o vinho da mesa real provavelmente eram oferecidos aos ídolos babilônicos antes. Comer aquilo seria participar da idolatria, mesmo que indireto, e violaria a lei de Moisés. Já os legumes, grãos e água não passavam por esse ritual. E o jeito que Daniel lida com isso é incrível. Ele não chega chutando a porta, fazendo escândalo, que podia custar a vida dele ali. Ele vai pelo diálogo. Pede para o chefe dos eunucos, que fica com medo do rei, óbvio. Aí Daniel sugere para o guarda responsável por eles um teste. 10 dias. Muito maduro para um adolescente naquela situação de risco, né? Muito. Ele basicamente diz, faz um teste com a gente, dá só legumes e água por 10 dias. Depois compara a nossa cara com um dos outros que estão comendo a comida do rei. Aí você decide, respeitoso, joga a decisão para o guarda com base no resultado visível e diminui o risco para o próprio guarda. A fonte elogia muito isso. A firmeza de propósito propôs no coração, junto com a esperteza e o jeito para lidar com a situação. E o teste dá certo. Depois de 10 dias, eles estão com uma aparência melhor que os outros. Dá certo. E o texto diz que foi Deus que ajudou. O guarda deixa eles continuarem com a dieta especial. Mas a bênção de Deus não foi só na saúde. O versículo 17 fala: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E não é só isso. Não. No fim dos 3 anos, quando Nabucodonosor avalia eles, o rei acha que eles são 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos do reino. Pensa nisso. 10 vezes. É uma declaração e tanto. Mostra o contraste que o autor queria fazer entre a sabedoria de Deus e a sabedoria pagã da Babilônia. É impressionante. O material que a gente leu ressalta mesmo o heroísmo desses caras. Eles viram um problema real na comida, tiveram coragem para bancar a fé deles num lugar hostil, longe de tudo, e a fonte até sugere que isso foi resultado da educação que tiveram em casa, ligando com Deuteronômio 6, e ainda tiveram a inteligência e o tato para achar uma saída. É fácil a gente subestimar a pressão que esses adolescentes passaram. Demais.
E tem um fio condutor que a fonte pede para a gente notar no capítulo todo e que vai continuar pelo livro: a mão de Deus agindo por trás de tudo. Versículo 2: o Senhor entregou Joaquim nas mãos dele. Versículo 9: Deus fez Daniel achar favor. Versículo 17: Deus deu a estes 4 jovens conhecimento. A narrativa sempre reforça, por trás dos reis, dos impérios, Deus está no controle guiando as coisas para o propósito dele. Essa ideia está em todo o livro. Então, amarrando tudo, o que fica dessa primeira olhada, Daniel aparece como um livro-chave, né? Mistura a história, a profecia de longo prazo, defesa da fé e com foco especial nos impérios mundiais. A autenticidade dele, segundo essa análise, se apoia em várias frentes: texto, arqueologia, história e o testemunho de Cristo. E o capítulo 1 já nos coloca no meio da tensão, com essa história forte de jovens que, com coragem e sabedoria, se mantiveram fiéis num lugar difícil, com Deus agindo claramente ali. Para quem gosta de ir fundo e achar conexões, às vezes até inesperadas, essa análise inicial de Daniel já mostra o valor dele. Mostra, pela visão do material que a gente tem, a precisão histórica e a riqueza teológica que podem existir numa narrativa bíblica. E como eventos que parecem só políticos, impérios subindo e caindo, decisões de um rei, são vistos dentro de um plano maior de Deus. E para a gente terminar pensando, o material acaba com uma observação sobre números. Apresentada como especulação, é bom dizer, levanta uma possibilidade. Será que os 70 anos da servidão da nação, que começaram em 606 a.C., se multiplicados por 7, baseado numa ideia de Levítico 26 sobre punição maior por desobediência, e calculados como anos proféticos de 360 dias, será que isso poderia apontar para datas importantes da história moderna de Israel, tipo 1948 e 1967? É uma matemática bem específica, né? Sim, bem específica e especulativa, como a fonte mesma diz. Mas sem tratar como prova de nada, só como algo que a fonte achou interessante notar. O que essa busca constante por padrões, por possíveis cumprimentos de profecia ao longo de milênios, pode sugerir sobre a história e sobre esse texto que a gente começou a explorar. Fica a pergunta no ar, levantada pela fonte, sobre a chance de existir um desenho intencional por trás do jeito que as coisas acontecem no mundo.